Buenos dias, muito buenos dias a todos, a todas. Dulce, Adriana, ainda estão aí? Dulce e Adriana? Pessoal de Canavieira, pessoal de Eliseu Martins, Esperantina, Guaribas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Adriana. Os colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí nas escolas pelo IPTV, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List e essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, tá? Esse mês de outubro, nós temos 2 feriados às quartas, né? Dia 12 e dia 19. Então, a gente vai se ver agora no começo do mês e no final do mês, né? Mas, eu tenho aula segunda-feira, no turno da noite, e tenho aula às terças, no turno da tarde. Essas aulas, elas ficam depois, vão para a plataforma, né? Então, caso vocês queiram ver, né, trabalhar interpretação, esse mês de outubro deixei para a gente trabalhar vocabulário, interpretação, pensando no Enem, né? O Enem vai agora em novembro, a gente está se preparando para isso aí e tal, mas essas aulas a gente vai aproveitar elas então para isso, para trabalhar interpretação, para trabalhar vocabulário. As de fé, Adriana, gostei. Exatamente isso. Vamos aqui então para a lousa, para o quadro, para a gente iniciar o nosso conteúdo. Pessoal, é aquela coisa, vai chegando aí a data do Enem, a gente passou o ano todinho se preparando, vocês que vão fazer prova de espanhol sabem muito que o conteúdo, ele é interpretação de texto, é vocabulário, tá? Então, nessas aulas, até a data da prova, a gente vai fazer isso, trabalhar vocabulário, trabalhar interpretação de texto, tá? Então, está aqui o roteiro de hoje, objeto do conhecimento, objetivos de aprendizagem, e aí a gente vai, então, para a parte de vocabulário, tá? Eu vou ler aqui as frases, e aí já vou na sequência para a tradução. Esse material, ele traz verbo como vocabulário, então a gente não vai aqui conjugar verbo, né? Ele aparece ali entre parênteses no final, o verbo principal da frase, no infinitivo, mas o que eu quero é destacar e revisar, relembrar alguns verbos de uso frequente em espanhol. Eu digo aqui, traduzca estas frases fijando-se en el sentido de los verbos. Então, o que eu quero, na verdade, é relembrar o verbo. Frase de número 1. Nosotros ya empezamos a trabajar. O que eu queria era que você lembrasse o que é empezamos, o que é o verbo empezar, né? Quando eu digo nosotros já empezamos a trabalhar, o que é empezar? O que é o empezar significa começar. Eu tenho aqui a tradução, nós já começamos a trabalhar. Mas o meu foco são os verbos que estão entre parênteses. É o verbo que tem ali na frase. O verbo empezar, ele também pode ser substituído com o mesmo sentido por começar, né? Começar. Então, a gente vai fazer aqui uma primeira parte de revisão, de verbo, relembrar, e aí a gente vai fazer a interpretação. Então, essas aulas de outubro, as aulas de novembro, vocabulário e interpretação. Maria reemplaça a sua irmã em la oficina. O verbo é o verbo reemplaçar. Ele aparece aqui conjugado, reemplaça. A sua irmã. Aqui a gente tem uma falsa cognata, que é a palavra oficina, né? Oficina em espanhol não tem o mesmo significado do português, porque oficina em espanhol significa escritório, né? Aqui eu substituí, Maria substitui sua irmã no trabalho. Na verdade, em la oficina, oficina em espanhol é escritório.
né? Escritório, tá? E o verbo reemplaçar significa substituir, tá? Eu não estou dando tempo para vocês tentarem traduzir para a gente economizar tempo, tá? Para a gente aproveitar bastante o tempo. Eu vou deixar para marcar tempo nas questões de interpretação. Então, à medida que eu for lendo aqui, você aí mesmo com seus pensamentos, com a sua, pelo contexto, né, tentando achar a tradução. Ele suele trabalhar a los sábados. O verbo é esse aqui, ó. Ele suele, né? É um verbo irregular. Ele está lá fora no infinitivo, o verbo soler. Quando eu falo ele suele trabalhar a los sábados, você lembra o que é que significa soler? O que é que significa suele? Né? Significa costumar. Então, ele costuma trabalhar aos sábados. Então, a gente viu aqui o verbo empezar, que significa começar. A gente viu aqui o verbo reemplaçar, que significa substituir. Em espanhol também tem um verbo substituir. Ele escreve assim, ó, sustituir. Eu usei aqui um verbo diferente porque eu queria que você, né, apresentar esse verbo reemplaçar. Então, reemplaçar é substituir. Pode ser trocar também, dependendo do contexto. E aqui eu trouxe na terceira frase o verbo soler, né? Que seria costumar. Vou para frente, tá bom? Frase de número 4. El verbo se ubica en la calle principal. O que é que você entende da frase? O que seria ubicar? Ubicar, em espanhol, significa localizar. A partir de ubicar, eu me lembro aqui de uma outra palavra, que é essa aqui, ó, desubicar, né? Desubicar seria tá perdido, tá fora de lugar. Uma pessoa sem noção, a gente chama em espanhol de desubicado. Este chico é um desubicado, uma pessoa sem noção, fora do eixo, assim, né? Então, o banco se ubica em la calle principal, o banco está localizado, né, na rua principal. Então, ubicar significa localizar. Em espanhol, não existe uma palavra como a palavra saudade em espanhol, né? Se diz, né, se fala, a palavra saudade é uma palavra da língua portuguesa, embora tenha gente que diga, não, mas tem outras línguas que tem. Bom, enfim, em espanhol não existe a palavra saudade. Existe extrañar, né? Como é a frase número 5, yo extraño a mis padres. Então, o verbo é extrañar, né? Extrañar. E uma outra expressão que é echar de menos. Aqui está entre parênteses, né? Então, yo extraño a mis padres, eu sinto falta dos meus pais. A gente fala em português saudade, sinto saudade, mas em espanhol não tem essa palavra. Então, sinto falta, o extrañar é sentir falta. E se fosse usar a expressão aqui, seria echo de menos a mis padres, tá? Então, o verbo echar aqui significa, né, vai concordado, vai conjugado, e echo de menos, sinto falta, né? Esse verbo echar é, inclusive, um verbo que é usado acompanhado e ele vai ter um significado a partir do contexto. A gente também vai poder depois falar um pouco mais sobre ele, o verbo echar em espanhol. Então, yo extraño a mis padres, né? Eu sinto falta dos meus pais. Podia ser extrañar e podia ser echar de menos. Provavelmente vocês já devem ter ouvido, talvez aqui mesmo nas aulas, né? Essa forma de dizer que sente falta, sente saudade. Extrañar, echar de menos. 6. No me acuerdo tu nombre. Repare que são verbos diferentes, mas têm significado próximo. No me acuerdo. O me acuerdo é do verbo acordar, que por sua vez é uma falsa cognata. Porque acordar em espanhol não tem o mesmo significado do português. Acordar em espanhol é lembrar, né? É comum perguntarem, professor, mas cai muita falsa cognata na prova do Enem? Não, né?
a intenção da prova não é fazer você... Não é que você prove que você consegue decorar uma lista de falsa cognata. O propósito não é esse. Agora, algumas falsas cognatas, elas fazem parte do universo de quem estuda espanhol. Porque se você escolheu espanhol, é porque você conhece a língua. Porque você se propôs a estudar a língua, né? Eu escolhi espanhol, não vou precisar assistir aula. Não, se você foi por essa ideia, foi muito errado, né? É o contrário, né? Então, o acordar é do dia a dia. Todo mundo que sabe espanhol sabe que acordar significa lembrar. Então, não me acuerdo tu nome, eu não lembro, né? Que também podia ser o recordar, né? Não lembro o teu nome. Recordar, lembrar, ou acordar também significa lembrar. Acordar em espanhol de um sono é despertar, né? Acordar, e como é que é acordar? Né? De um sonho, né? Despertar, que a gente também usa em português, né? Despertar. Você despertou? Tranquilo? Sete. Tá ali, ó. Ella se despierta a las 10. Ela se desperta. Despertar-se é que é acordar. Despertar é o verbo para acordar em espanhol. Tá aqui, enfim, para tirar a dúvida aqui, né, do acordar. Hay que añadir açúcar al café. O verbo aqui é o verbo añadir, ele está entre parênteses, né? Também. Añadir significa acrescentar, tá? Nessa frase, a gente tem uma estrutura que indica uma obrigação, sem dizer quem tem que cumprir com essa obrigação, né? Qual estrutura você está falando? Eu estou falando disso aqui, ó. Hay que, mais um verbo no infinitivo. Hay que, mais um verbo no infinitivo, indica uma obrigação, sem dizer quem é que tem que cumprir com essa obrigação, né? Você chega na sua casa e fala assim, ó, tem que comprar pão. Você está falando quem é que tem que comprar pão? Ó, tem que comprar pão. É uma necessidade, é uma obrigação, sem especificar, né? Quem é que tem que fazer. É isso aqui. Hay que. E isso aqui, hay, né? É a forma impessoal do verbo haver. Não. É a forma impessoal do verbo haver, que em português a gente fala a, né? Então eu digo assim, ó. Vamos trocar? Ah, não. Hay mucha gente. Ou seja, há muitas pessoas. Porque em espanhol tem essa forma do verbo haver, mas ela não serve para isso aqui. Para ser uma forma impessoal, no sentido de existir, não serve. Essa forma do verbo haver, ela serve para formar o pretérito composto, né? Tipo, ele ha estudiado. Ele ha estudiado para la prueba. Ou seja, ele estudou, né? Então, essa forma do verbo haver, ela não tem nada a ver com a do português. Há muitas pessoas, há que fazer, enfim, não sei. Em espanhol, seria hay. Hay mucha gente, hay que estudiar, hay mucho trabajo, né? Então, fica assim, hay. Hay que añadir açúcar al café. Ele está dizendo, ó, tem que acrescentar, a gente usa o verbo ter normalmente, né, coloquialmente, né, tem que acrescentar açúcar ao café, né, sem dizer quem é que tem que fazer. É mais comum aqui no Brasil a gente usar o verbo ter, tem que, no lugar do a, né, a, que, embora pudesse. Não pegues al niño, o verbo é o verbo pegar, em espanhol esse verbo pode significar bater, pegar pode significar bater, não pegues al niño, não bata na criança. Esse verbo também ele pode significar colar com cola, né? Cola em espanhol é pegamento. Então, pegar também, pegamento, pegar também se usa para colar, tá? Pode ser até que apareça aqui. Ó, aparece. Hay que pegar los sellos, tem que colar, né? Tem que colar os selos. Selo postal. Tengo que firmar los documentos. Olha só, comparando a frase número 10 com a frase número 11. Aqui eu usei o verbo ter. Tengo que firmar.
indica uma obrigação, uma necessidade, dependendo do contexto, dizendo quem é que tem que, né, realizar a ação. No caso aí, yo, que está na primeira pessoa. Né? Eu tenho que firmar os documentos. Né? Então, ó, tenho que assinar, né, os documentos. Tenho que assinar os documentos. Tá? E nadie contesta o teléfono. Aqui vem o verbo contestar. O verbo contestar, ele tem em espanhol o mesmo sentido de responder também. Eu uso muito nos enunciados das questões. Contesta as perguntas, responde às perguntas. É um verbo que, enfim, ele não é tão estranho para a gente. Mas, aproveita a frase número 2 também para destacar isso aqui, ó. Bom, vai de vermelho mesmo, deu certo. Nadie, né? Nadie, que significa ninguém. É um indefinido. As pessoas confundem muito o significado desse indefinido, nadie. Acha que é nome próprio, nome de gente. Não é, né? Ou acha que é nada. Nada é como no português, né? Yo no tengo nada com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada com isso. Nada é nada. E nadie, ninguém. Nadie contesta o telefone, ninguém responde. Né? Ou ninguém atende o telefone. A gente falaria atender, né? Ou responder, né? Ninguém responde o telefone, ninguém atende. Nadie, ninguém. Vocês lembravam disso? Las chicas juegan con las muñecas. Vamos lá. O verbo é o verbo jugar. Jugar em espanhol serve para duas coisas. Jogar, um jogo, ou brincar. É o mesmo verbo. Para jogar e para brincar. O mesmo verbo. Nessa frase aparece essa palavra las chicas, que vocês conhecem. Vocês sabem que a palavra chico, chica, significa ou se usa para falar garoto, garota. Mas essa palavra chico ou chica também significa pequeno ou pequena. Serve para tamanho, pequeno, né? Quando eu digo assim, uma casa chica, eu estou querendo dizer uma casa pequena. Então, nem sempre chico e chica vai significar garoto, garota, pode ser para tamanho. Ah, essa camisa ficou muito pequena. Esta camisa está muito chica. Tá? Aqui é garota e garota. Lá, deixa eu apagar aqui embaixo que vai aparecer aqui embaixo a resposta. Las chicas juegan con las muñecas. As garotas brincam de bonecas. Então, jugar pode ser jogar ou brincar. Jugar al fútbol. Jogar futebol, né? Jugar al fútbol. Los niños brincan en el césped. Já que jugar é brincar, então brincar é falsa cognata. Brincar em espanhol significa pular. Los niños brincan en el césped, tá ali a tradução. Os garotos pulam na grama, né? Pulo em espanhol pode ser brinco. Falsa cognata. Pode ser salto. Também, né? Um salto. 15. Vou a colgar a roupa lavada. Aqui na 15ª frase, a gente tem uma forma, uma estrutura para você falar no futuro, para você falar de uma ação futura, parecida com o português. A gente fala vou trabalhar, tu vais viajar. Em espanhol, que na verdade, quando eu falo vou trabalhar, é o verbo ir, com o verbo no infinitivo, né? Vou trabalhar, que indica uma ação futura. Em espanhol, a diferença, basicamente, além da conjugação do verbo ir, né? É a preposição que vai aparecer entre o verbo e o infinitivo. Então, vou a colgar
vou a trabalhar, vou a estudar, a preposição sempre vai estar aí. Colgar significa pendurar. Então, vou a colgar a roupa lavada, vou pendurar a roupa lavada, tá? Então, colgar, pendurar. Aí aproveitei para lembrar essa estrutura, né, que indica uma ação futura. Tranquilidade. Pronto, agora a gente vai para a interpretação de texto. Estava só aqui conferindo o que eu tinha preparado. Mas vamos lá, lembrei aqui. Façamos assim. O texto que a gente vai ler para responder essa questão, ele é curtinho. É um texto curto. Mas a gente tem que se ligar na principal informação do texto, que é o que ele quer. Ó. A principal afirmação ou informação, né? Afirmação, informação. Eu acho que informação era melhor no enunciado. A principal afirmação do texto é, né? Significa dizer, esse tipo de enunciado, quando ele pede a principal, é que há outras afirmações, né? Ou outras informações, né? Mas ele quer a principal, tá? O tema. Repito, quando ele fala a principal informação, afirmação, é porque ele está me falando que eu vou encontrar outras. Ele quer a principal, a fundamental, o centro ali da informação que eu vou ler. Se tiver um título, ajuda bastante. Se não tiver, eu tenho que ler e identificar qual é a principal afirmação, a principal informação, né? Após a leitura, você chega ali àquela conclusão. Qual foi o fundamental? Qual foi o ponto? Eu vou ler rapidamente, está em português, as questões. Mas aí lembro vocês, terceiro ano, esse momento que a gente lê, tem questão que só o enunciado tá bom, mas tem questão que dá para ler o resto né, as alternativas. Mas esse momento, lembro vocês, esse não é o momento de escolher resposta. O momento de escolher resposta é depois de ler o texto. Mas durante essa leitura das questões, das alternativas, é inevitável que a gente não julgue, né? De dizer, não, isso aqui, será que é isso aqui? É tão absurdo isso aqui? Ok, beleza, legal. Mas não é a hora de eu escolher resposta ou de eliminar. E vamos lembrar, sempre, eu acho que não tem uma aula que eu não repita isso. Quer ver, ó? A gente responde por eliminação. São 5 alternativas, tem uma correta, 4 erradas. E quem elabora a questão me dá alguma coisa para que eu elimine a alternativa, para que eu veja erro. Se eu li, se eu entendi, eu sei que aquilo está em desacordo com o texto. Leu rápido. Letra A. O consumidor percebe, de maneira diferente, um anúncio publicitário, uma conversação ou um filme. O anúncio, letra B, o anúncio publicitário desperta no receptor uma situação de permanente alerta, com o propósito de evitar influência. C. Tanto o receptor como o publicitário acredita, deixa eu arrumar bem aqui, acredita estar assumindo de maneira responsável o seu papel na troca de mensagens. Acreditam, né? Está assumindo, vai lá. Tanto o receptor como o publicitário
acreditam estar assumindo de maneira responsável seu papel na troca de mensagem. D. O publicitário, diferentemente do consumidor, possui maiores recursos para conseguir que sua mensagem seja efetiva. Geralmente, o publicitário consegue identificar a suposta invulnerabilidade dos consumidores. Você já percebeu que o texto vai falar sobre publicidade, né? Que aparece. Consumidor, publicitário, né? Consumidor, publicitário, em todas as alternativas. Não aparece? Então, eu já sei qual é o tema que eu vou ler. Consumidor, publicidade, publicitário. Não é isso? Então, essa leitura serve um pouco para isso também, né? Então, a gente vai para a leitura. Leio em espanhol. Eu vou ler em espanhol, tá? E aí depois faço tradução. Então, se acompanha a primeira leitura em espanhol. Por que solemos, do verbo soler, que eu falei dele ainda agorinha, lembra? Por que solemos admitir que nos influye una película o una conversación y no, en cambio, un anuncio? ¿Acaso porque estamos en guardia permanente? Sí, claro. Pero eso el publicitario también lo sabe. Y precisamente por ello juega con ventaja. El publicitario sabe que el consumidor cree estar preparado contra los anuncios, pero le consta que no lo está. Y en ese creer estar, pero no estar, reside su oportunidad. Essa oportunidade que quase sempre aproveita. Experiência. Vou deixar o texto 1 minuto aqui para vocês. Leiam novamente o texto e aí trago a questão para que vocês tentem responder. Você vai falar bem assim: ah, mas você não traduziu. Não, vou traduzir quando eu for corrigir. Tá? Faz de conta não. Você não vai estar comigo no dia da prova para traduzir, né? Então vamos fazer essa experiência. Vou deixar 1 minuto aqui. Daniel vai marcar para vocês 1 minuto. 1 minuto, por favor, Daniel. Bom, vamos lá. O que é que a gente vai fazer, então? Lê o texto nesse 1 minuto. Aí agora eu vou trazer para vocês a questão, para que vocês possam tentar responder a questão. Aí a gente volta para corrigir e traduzir.
Traduz, corrige, comenta, tá? Daniel, a gente vai marcar dessa vez 2 minutos. Ok, vamos lá. Então, escolheram a resposta, bora para o texto. Você percebeu que o texto, ele fala, eu vou traduzir o texto, mas dito por cima, a principal informação do texto é de que o consumidor, ele acha, aqui são palavras minhas e não do texto, que ele está vacinado contra as influências da publicidade, da propaganda. O consumidor acha que conhece as estratégias do publicitário, de marketing, né? A pessoa acredita nisso, o consumidor. Então, ele acha que está vacinado contra essas influências da publicidade. Mas o publicitário sabe disso. O publicitário sabe disso. Disso o quê? De que o consumidor acredita estar vacinado contra essa influência. O publicitário sabe dessa informação. Então, é com isso que ele joga. Então, se você comparar, o publicitário tem essa vantagem. Porque ele sabe que o consumidor acredita que está preparado, vacinado contra a influência da publicidade. Quem nunca se influenciou por causa de uma propaganda, de uma publicidade, minha gente? Né? Porque o publicitário sabe disso, que a pessoa acha que está vacinada contra. A informação principal do texto, o foco do texto é esse aí. Olha aí, Dulce. Olha aí, Dulce. Deixa eu ver, Dulce. Isso, Dulce. Olha aí, Dulce. Gostei. Muito bem. Muito bem. Mas deixa eu comentar aqui. Vou traduzir e vou para o comentário das questões. Por que solemos, por que costumamos, esse verbo a gente viu na primeira parte ali da aula, por que costumamos admitir que nos influencia, que influencia a gente um filme, que a gente é influenciado por um filme,
ou uma conversação, uma conversa, né? Não é? Não, o filme me influenciou, uma conversação, uma conversa, né, influencia, e não um anúncio. Por que a gente costuma admitir que um filme influencia, uma conversa influencia e um anúncio não? Né? Em câmbio e em troca, um anúncio não. Não, anúncio não, propaganda não, caiu nessa não, né? A gente não admite. Aí ele pergunta: por acaso estamos em guarda permanente, em vigília permanente? Estamos em alerta permanente? Estou permanentemente em alerta contra a publicidade? Ele faz essa pergunta. Aí responde: sim, claro, né? Mas o publicitário também sabe, também lo sabe. Lo sabe o quê? Desse nosso achar, né? Precisamente por isso, ó, isso aqui que eu estou sublinhando agora, ejo, tem como sinônimo em espanhol isso. Em português, a gente fala isso. É uma forma neutra. Não confunda esse ejo com pronome pessoal, né? Essa palavra ejo com 2 L significa sempre isso. Isso, em português. E é usado para se referir a um fato anterior, a algo dito anteriormente. Precisamente por isso o quê? O fato mencionado anteriormente. E o que é o fato mencionado anteriormente? O fato de que o publicitário também sabe que você acha que está vacinado. Então, precisamente por isso que o publicitário saber que você acha que está vacinado contra a publicidade, juega com ventaja. Então, por isso o publicitário joga com vantagem. 2 pontos. O publicitário sabe que o consumidor acredita estar preparado contra os anúncios, mas lhe consta que não está, né? O publicitário sabe que o consumidor acha que está preparado contra os anúncios, mas ele sabe que não está. E nesse crer, e nesse acreditar estar preparado e não está, reside a sua oportunidade. E nesse acreditar estar preparado e não está, reside a sua oportunidade. Oportunidade de quem, meu Deus? Do publicitário. Essa oportunidade quase sempre é aproveitada. Nessa oportunidade ele quase sempre aproveita. Então ele aproveita, né, essa oportunidade, né? Ok? Tranquilo? Então vamos lá por eliminação. A principal afirmação ou informação, acho que devia ser informação nesse enunciado aí, eu colocaria informação no lugar de afirmação, mas vamos lá. Eu vou ler a informação, a principal informação, eu mexendo na questão alheia, mas tem, deixa eu mexer. A principal informação do texto, né, a afirmação não vai mudar tanto não, letra A, o consumidor percebe de maneira diferente um anúncio publicitário, uma conversação ou um filme. Olha, a principal informação do texto não é essa, de que ele perceba diferente. Quando ele fala sobre anúncio, quando ele fala sobre filme, conversação e publicidade, é para dizer que o consumidor não admite que ele é influenciado pela publicidade. Né? A informação é essa. Então, o que ele traz na letra A é algo diferente do que o texto diz. Não é que ele perceba de maneira diferente, né? É que ele não admite que a publicidade influencie. E essa não é a informação ou afirmação, se você quiser, principal do que a gente leu.
Então a gente elimina a letra A. Deixa eu ver bem aqui. Que era a cor vermelha. B. O anúncio publicitário desperta no receptor, consumidor, né, receptor, uma situação de permanente alerta com o propósito de evitar influência. Você está vendo o que ele está falando na letra B? Ele está afirmando algo absurdo com relação ao texto, dizendo que o anúncio publicitário desperta no receptor, no consumidor, desperta no consumidor uma situação de permanente alerta com o propósito de evitar influência. Ora, mas se a publicidade quer influenciar, como é que ele vai evitar isso? Evitar o propósito dele, a função dele. Então, é contraditório com a publicidade com o que o texto diz, né? Evitar influência. A publicidade não quer evitar a influência, ela quer influenciar. Persuadir, né? Convencer. Às vezes o contrário, dissuadir. Tanto o receptor como o publicitário... Letra C. Tanto o receptor como o publicitário acreditam, né? Está assumindo de maneira responsável o seu papel na troca de mensagem. Não tem esta informação no texto, né? Não tem essa história de maneira responsável. Ninguém está taxando ninguém de responsável ou irresponsável. O propósito não é esse, né? Então, o que eu estou riscando nas alternativas é o que me faz eliminar a alternativa. Às vezes ela toda porque afirma coisa absurda, como a letra B, né? Mas vem dali. Letra D e letra E sobrou, né? E é interessante porque a letra D e a letra E, elas realmente podem trazer assim a dúvida mesmo. Meu Deus, e agora? Ó, a letra D. O publicitário, diferentemente do consumidor, possui maiores recursos para conseguir que sua mensagem seja efetiva. Vamos lá, vamos combinar. Vamos ler a letra E primeiro. Deixa eu ler a letra E antes de, né? Geralmente, o publicitário consegue identificar a suposta invulnerabilidade dos consumidores. A informação que ele traz não é essa, de que o publicitário consegue identificar, ele sabe que o cara acha que não é influenciado, que ele não é vulnerável à propaganda, ele sabe disso. É a arma dele, é onde ele joga. Está na letra E. É você, mas a letra D está tão... Mas veja a letra D. O publicitário, diferentemente do consumidor, possui maiores, no plural, recursos para conseguir que sua mensagem seja efetiva. O meu texto não fala de maiores recursos, recursos no plural. Ele fala de uma única coisa, de que o publicitário sabe que o consumidor acha que está vacinado contra a propaganda. O consumidor acha que não é influenciado, né? Entende? Então, a coisa principal é essa. O consumidor achar que está vacinado contra a publicidade e o publicitário saber disso. Então, é com isso que ele trabalha. De saber que o cara acha que não se influencia. Não tem maiores recursos para... Não, entendeu? Então, letra E. Não pode nem julgar. Quem foi? A Dulce. A Dulce mandou a resposta ali no YouTube, no chat do YouTube. Beleza? Eu vou começar aqui. Muito bem, né? Muito bem, excelente. A leitura dessa questão. Vou ler o texto. Vamos ver se a gente consegue responder, né? A reportagem do jornal El País trata da história polêmica em relação à legalização do aborto na Argentina. Está falando de aborto, né? Na Argentina. O El País é um jornal espanhol, mas que também tem edição
para a América Latina, nos países que falam espanhol, mas ele é um jornal espanhol. A reportagem do jornal El País trata da história polêmica em realização... Perdão, deixa eu começar, tá? Deixa eu começar, peraí. Vou tomar bem aqui um golinho d'água. A reportagem do jornal El País trata da histórica polêmica em relação à legalização do aborto na Argentina. Mediante o segundo parágrafo, a quem atualmente é mediante o segundo parágrafo, ó, a pessoa foi boa aqui na questão. Foi boa, mas isso aqui também amarra a resposta, ó. Mediante o segundo parágrafo, então a resposta é para estar de acordo com o segundo parágrafo, né? A quem atualmente é permitido interromper a gravidez. Aí, você não vai cair na tentação de dizer, então eu vou ler só o segundo parágrafo. Não faça isso, não. Mas vou ler aqui as alternativas. Letra A. Apenas mulheres violentadas que possuem algum tipo de deficiência mental ou que a gravidez ponha em perigo a saúde da mãe, tá? Eu sei que você fica na tentação de dizer, isso aqui pode ser... Você tem que ler o texto, velho. Se você não ler o texto, não tem como responder. B. Ele quer saber atualmente, né? De acordo com a matéria que a gente vai ler. Qualquer mulher violentada, desde que requeira uma autorização judicial para a realização da cirurgia. C. Em caso de algum embaraço sofrido pela mulher proveniente de violação sexual. Engraçado porque aparece aqui na letra E, em português, a palavra embaraço, em português, e em espanhol a palavra embaraço quer dizer gravidez. Uma mulher embaraçada quer dizer grávida. Então, na letra C, em caso de algum embaraço sofrido pela mulher proveniente de violação sexual. Pode ser que a pessoa tenha usado a palavra embaraço do espanhol para trazer para cá, não sei, vamos ler o texto. D. Qualquer mulher em caso de gravidez gerada por meio de uma violação sexual, sem necessidade de ordem judicial. E. Mulheres menores de idade com problemas mentais, bem como as sanas que sofreram violação sexual, desde que façam requerimento à Suprema Corte do país. Olha, não dá para responder sem ler o texto aqui, não existe isso, é chute, né? Vamos ler. E vamos ligado de que é para estar no segundo parágrafo. Ó, tá aqui, tá dividido, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Bora lá. A Argentina ratifica la despenalización del aborto para mulheres violadas. Vou ler em espanhol e deixar você achar a resposta. Vou fazer como eu fiz, depois eu traduzo. La legalización del aborto continua encendiendo polêmica na Argentina. Desde 1920, el Código Penal permite las interrupciones voluntarias del embarazo, lembro, gravidez. Las interrupciones voluntarias del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la madre, o si el embarazo proviene de una violación a una mujer idiota o demente. Problema mental, tá? A palavra em espanhol é idiota. Pra gente do português pode parecer forte, né? Pô, como assim idiota? Mas tava querendo falar com problemas mentais, né? É isso, viu? Não se espante com a expressão em espanhol não, né? Idiota ou demente. Mas ele falou ali do segundo parágrafo, né? Hasta março passado, además, las embarazadas por una violación y con alguna discapacidad mental o menores de edad debían recurrir a la justicia para pedir permiso para la operación.
pero desde entonces ha dejado de ser así, porque la Corte Suprema determinó que podía practicarse el aborto sin trámite judicial en todos los casos de violación, incluidas las mujeres mentalmente sanas e incluso menores de edad. A partir de la sentencia del máximo tribunal de Argentina, la capital y cada una de las 23 provincias debían redactar sus protocolos para los llamados abortos não puníveis. Eu vou deixar 1 minuto na tela, tá? E depois coloco a questão. 1 minuto, por favor, Daniel. Vai. Vamos para a questão. Deixo aqui a questão para vocês, 2 minutos, tá? Então, 2 minutos, Daniel, por favor. Vamos lá. Tem um delay hoje, né, Adriana? Tem um delayzão hoje. Enfim, mas a gente vai levando, né? Ó, o que ele fala aqui no texto, no segundo parágrafo,
De acordo com a interpretação da Suprema Corte da Argentina, não precisa mais de uma autorização judicial, né? A decado de ser assim porque a Suprema Corte determinou que podia praticar o aborto sem trâmite judicial em todos os casos de estupro, violação a estupro, incluídas as mulheres mentalmente saudáveis, inclusive as menores de idade. Então, no caso de estupro, abarca aí todas as mulheres menores. Em caso de algum embaraço, não tem um embaraço aí, né? O embaraço foi usando a palavra embaraço em espanhol. Qualquer mulher em caso de gravidez gerada por meio de uma violação sexual, letra D, viu? Sem necessidade, né, de uma ordem judicial. Ó, onde tem a questão da justiça, tá errado. Segunda questão, letra D. E vai chegando ao final a nossa aula aí nos últimos 10, 15 segundos. Obrigado pela atenção, obrigado pela participação. Semana que vem é feriado, mas a gente se encontra na próxima aula. Acho que lá no final do mês, né? São 2 feriados de quarta-feira. Valeu, muitíssimas gracias. Nos vemos.